Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos ler ali. Aleluia. Em nome de Jesus. Salmo de número 50. Aleluia. Versículo 23. Salmo 50, versículo 23. O último versículo. Já está projetado ali. E que diz: aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém? Os irmãos podem tomar o assento em nome de Jesus, né? Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Pai Santo, querido e amado, te oro, me colocando diante de ti, pedindo que o Senhor me ajude, fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelos testemunhos aqui contados nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a gente vê a irmã testemunhar, né? Que benção, né? Como o nosso Deus, ele é bom, né? E a irmã falava, né? Deixou os médicos confundidos, né? Os médicos confundidos. A gente louvou aqui esse cântico tão bonito, falando de gratidão, né? São tantas... Ali é a vida nossa, né? Se a gente pegar aquele hino ali, um hino tão bonito, é a nossa vida, né? E a gente tem que dar graça, não é verdade? Pela escuridão da noite, né? Mas depois fala, né? Pela estrela que brilhou. E é interessante que esse hino, ele fecha, né? Dou graças pela salvação, né? Pela vida eterna. Olha que fechamento, irmão, né? Olha que fechamento, que coisa maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor, ele tem cuidado, né? De nós, da igreja, e o Senhor, aleluia, ele ouve as nossas orações, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esse mês estamos falando sobre gratidão. E eu trago aqui este salmo, né, para a nossa reflexão, né? Porque é algo que nós precisamos praticar. Infelizmente, nós praticamos pouco. Pouco se pratica a gratidão. É praticado muito pouco. Nós precisamos praticar a gratidão. Só que nós temos um problema, né? O ser humano tem um problema muito grande dentro de si mesmo, né? Que problema é esse, irmãos? Então, o problema que o ser humano tem consigo, né? É um problema que ele vai carregar até o último dia, irmão. É com relação à sua alma, né? Olha como é que é a alma, né, do homem, né? Que ela é responsável pela nossa vontade, pela nossa inteligência e pelo nosso sentimento, né? E quando eu falo, né, que ela é responsável pela nossa vontade, que muitas das vezes a gente fala eu quero, né? Às vezes até nós não expressamos eu quero, né? Mas às vezes nós pedimos algo para Deus, né? E nós muitas das vezes nos achamos no direito, né? Parece que as coisas não estão acontecendo, a gente começa a ficar aflito, afligido, só que Ele é Deus, irmão. Ele é Deus, né? Nós estávamos condenados. E o que Ele fez? Ele enviou o Filho dele, aleluia. Vai lá, meu filho, morrer por eles para nós salvar eles. Olha que bênção que Deus ele nos deu, nos fez, né? Então isso é motivo de nós agradecermos a esse Deus para sempre. Eu vi, né, um demônio manifestado numa pessoa. Sabe o que o demônio falou na boca da pessoa, igreja? Sabe o que ele falou, irmão? Ele falou assim que se ele pudesse, né, se tivesse arrependimento para ele queria passar a língua no chão da igreja, que nem se passa pano na igreja. Se isso fosse para mim, né, um motivo de eu me arrepender, né, e em outras palavras, de eu não ser condenado, eu passaria a minha língua no chão aqui dessa igreja, né? O demônio falou isso aí na boca de uma pessoa e a pessoa estava chorando, né? Então, muitas das vezes nós queremos, né? Mas não é dessa maneira. Nós somos servo, nós somos barro. Aleluia, o nosso Deus, louvado seja o nome dele, ele é o oleiro, aleluia. E ele nos ouve, né? Pela sua grande e infinita misericórdia. Então a nossa vontade, ela fala, eu quero, né? É a nossa vontade.
que nós temos, né? E com relação à nossa inteligência, né? A gente, às vezes nós ouvimos tantas coisas, né? E nós, às vezes, falamos tanto essa palavra, eu acho que é assim, né? Eu acho que é assim. Às vezes um sobrepõe ao outro, né? Pelo fato até de ser uma pessoa um pouco egoísta, e aí ele sobrepõe na fala, e muitas das vezes eu falo, eu acho que é assim, né? E aí pelo temperamento, pelo jeito dele, a vontade dele fica sendo, é a vontade dele, né? Isso aí é a vontade, muitas das vezes, da nossa alma e do nosso sentimento. Aí eu sinto, né? Às vezes nós agimos pelo sentimento, eu sinto, né? Tudo isso está ligado na nossa alma. E além disso, o que é mais que está ligado à nossa alma, né? Muitas coisas estão ligadas à nossa alma, que é o nosso eu central, que está em nós, o nosso eu. E junto com esse eu também, né, que está em nós, está também o egoísmo, né? E com esse egoísmo também está a arrogância, né? Eu tirei lá a palavra egoísmo, né? Porque isso aí atrapalha a gente de ser agradecido e grato a Deus, irmão. Eu tirei lá o extrato da palavra egoísmo, né? Só para a gente, a pessoa que trata só dos seus interesses, né? É bom a gente ouvir essas coisas, né? Pensa no seu próprio bem-estar. Então, ela, no convívio dela, ela acaba fazendo com que a outra pessoa, né? Ali do seu relacionamento, do seu convívio, né, não tenha voz. Você sabia que quando isso acontece, né? E isso acontece muitas das vezes, é porque naquele grupo, naquela família, há uma pessoa arrogante, a voz dela prevalece, né? E isso precisa ser tratado na minha vida, na vida de todos nós, porque isso quer gritar na nossa vida a cada dia, né? Quer gritar em nós esse negócio, né? Então, ao ponto daquela pessoa, muitas das vezes, não falar nada, porque ela já se sente, né? Ela já se sente totalmente, né? Ali vê que aquilo que ela está falando está sendo desinteressado. Já viu quando uma pessoa está numa roda, ela fala alguma coisa e parece que ela soltou aquela palavra no ar, a pessoa que está ali com ela, aquele grupo não ouviu? E muitas das vezes a pessoa só quer que ouve a voz dele, a palavra dele. Às vezes ela falou algo que ela falou não serve, então parece que ela não falou. Uma pessoa egoísta, né? Infelizmente, isso acontece, né? Só para a gente. E isso muitas das vezes está enraizado, né? Tem raízes na nossa vida, nós precisamos lutar contra essas coisas, né? E a gente vai ver na Bíblia aqui alguns exemplos, né? De pessoas que tiveram certas atitudes para poder se ver livre dessas coisas. E essas coisas nos atrapalham da gente ter um coração agradecido a Deus. Louvado seja o nome, aleluia, do Senhor. Porque isso falta muitas das vezes algo da nossa parte que é humilhação. Ninguém quer humilhar, né? Não é verdade? Quem que quer se humilhar, né? Mas Deus, ele pede isso de cada um de nós, né? Então a gente vê ali em Filipenses, né? No verso, capítulo 2, no verso 7, fala que Jesus, ele se humilhou a si mesmo. Ele precisava, irmão, ele é igual a Deus. Ele se humilhou. Mas também no verso 9 do capítulo 2 de Filipenses, fala que Deus o exaltou soberanamente. Mas ele foi exaltado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz. E o que a palavra de Deus diz em Tiago 4,7, né? 4,10, se puder colocar para mim ali Tiago 4,10, né? Para os irmãos ir acompanhando em nome de Jesus. Então Tiago 4,10 vai falar para a gente. Aleluia. Tiago 4,10 vai falar para nós, humilhem-se. Olha lá. É eu que preciso me humilhar. Olha lá. Então a gente tem que tomar cuidado, Senhor, me ajuda a humilhar. A gente tem que tomar cuidado com essa oração, né? Porque às vezes Deus pode vir ajudar nós nos humilharmos, e muitas das vezes aquilo que pode vir acontecer com a gente, muitas das vezes a gente não vai querer questionar a Deus o porquê daquilo, mas o ato de humilhar é eu que tenho que tomar, é algo próprio meu, eu tenho que tomar essa atitude. Olha lá, eu preciso tomar essa atitude, ó. Humilhem-se diante do Senhor. Então tem que tomar essa atitude. E Ele colocará numa posição de honra. É aquela pessoa que Jesus ele ensina, quando você chegar em algum lugar, você não senta na primeira cadeira, não, senta lá atrás. Os irmãos já ouviram isso, mas Jesus ensinou assim.
Senta lá atrás, porque se você sentar na frente, pode chegar alguém e vai falar para você assim, meu amigo, senta lá atrás que isso aqui já tem um lugar já determinado para uma pessoa que vai, já está reservado para alguém, aí você vai passar vergonha. Senta lá atrás que a pessoa vai falar para você, amigo, venha, senta ali na frente, né? Isso aí para a gente entender. Ali a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5, o verso 5 e o verso 6. 1 Pedro 5, o verso 5 e o verso 6. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade. Pois as escrituras sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, ó, a nossa alma aí, ó. Deus é contra os orgulhosos. Pois as escrituras sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. O verso 6, por favor. O verso 6, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Em outras traduções na minha Bíblia, para que Ele nos honre, né, ao seu tempo. Tempo de Deus, né? Não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Olha lá, para que Ele vos honre no seu tempo certo. Então Deus tem um tempo certo para cada um daqueles que se humilham diante da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, irmãos, a gente vê, né, o perigo que é da gente se exaltar, né? Porque uma pessoa que tem um coração exaltado, essa pessoa, ela nunca vai ter um coração grato a Deus, ela nunca vai agradecer a Deus pelas coisas que Deus está fazendo para ela, e Deus faz coisas extraordinárias para nós a cada dia, né? A gente vê que Jesus, ele era igual a Deus, e o que ele fez? Ele se humilhou, né? Ele tomou a posição mais baixa da terra, se humilhou a ponto de ser servo, mas Deus o exaltou. E o diabo, por sua vez, né? Ele era um ser criado por Deus, e ele quis ser igual a Deus. Não é assim que nós conhecemos a história da palavra? Aí o que Deus fez? Deus o humilhou e o condenou, né? Então, para a gente ver o quão importante é nós nos humilharmos diante, aleluia, da presença do nosso Deus. A palavra de Deus, ela diz ali no livro de Levítico, irmão, eu estava estudando essa palavra hoje, Levíticos 16, 29, e ali no livro de Levítico 16, 29, né, o povo de Israel, eles tinham um costume, eles tinham uma festa que eles faziam, Levítico 16, tinha uma festa que eles faziam, né? Essa festa se repetiram pelas gerações ali do povo de Israel. E essa festa, lá no capítulo 16 de Levítico, no verso 29, né? Era um sacrifício que era feito para o povo de Israel uma vez no ano, né? Para a gente entender. Esse sacrifício era para perdoar o pecado de todo o povo. E nesse sacrifício, então quem que fazia o sacrifício era o sacerdote. E nesse sacrifício, Deus ele diz assim, no verso 29, isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis a vossa alma. Afligireis a vossa alma. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Afligireis. Ou seja, ia ter o sacrifício. Né? Ia ter o sacrifício em prol do povo. Só que para o povo, olha que coisa, olha que profundidade, irmãos. Para que esse sacrifício alcançasse o povo, não era o povo ir lá, irmãos, e ter o sacrifício. Aí o povo assistiu o sacrifício, glória a Deus, Deus me perdoou. Não. Para que isso acontecesse, o povo precisava se humilhar. Está compreendendo? Porque se não se humilhasse, esse sacrifício não iria valer na vida daquele povo. Então Deus fala para ele no 7º mês, ele vai falando, seu sacerdote vai fazer o sacrifício, mas é o seguinte, vocês vão ter que se humilhar. E aí eu quero mostrar para os irmãos, né, sobre uma das coisas que o povo de Israel usava para se humilhar. Eu vou ler com os irmãos ali o Salmo 35, e o verso 13, que diz assim, Davi quando ele orava para os seus inimigos, e aqui ele está orando para os seus inimigos, é isso que ele está falando. Então, quando os seus inimigos ficavam enfermos, Davi diz assim, mas quanto a mim,
quando estavam enfermos, se referindo aos seus inimigos, Davi falava assim: as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com um jejum. Então, uma das coisas que era usada para humilhar a alma, era usada o jejum. Eu vou pedir para a pastora projetar para mim ali o livro de Esdras. Esdras, o capítulo 8. Esdras 8, 21. Então, Esdras ali, quando o rei pediu para ele voltar para Jerusalém, para que fosse reerguido novamente o templo de Deus, a casa de Deus, ele foi com muitas pessoas, e ali ele estava levando ali os utensílios da casa de Deus de volta, que era ouro, era material precioso. E ali ele falou para o rei que ele não precisava que o rei mandasse guarda, mandasse ali os oficiais do rei junto, porque o nosso Deus vai nos guardar, não precisa mandar. E ali então, depois que ele falou isso aí, quando ele estava no seu quarto lá, ele ficou temeroso. Ele falou: nossa, eu falei isso para o rei agora. E aí o que ele fala ali em Esdras 8, 21, ele diz assim, ó: então ali perto do rio Ahava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Aí o dia de jejum, esse dia desse povo era um jejum de todos. Olha lá, todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse. Só que em outras traduções, né, diz assim: dei ordem para que houvesse jejum para nos humilhar, na minha tradução, para nos humilharmos diante de Deus. Para nos humilharmos diante de Deus. E a palavra, ela continua falando que as orações dele, né, moveu-se o Senhor, moveu-se o coração de Deus. Para a gente ver, irmão, quando nós nos humilhamos, né, o quanto isso toca o coração de Deus. Por quê? Porque Deus se agrada disso. Por quê? Porque na verdade, Deus está querendo falar para mim, está querendo falar para vocês: olha, o que é importante não é a sua vontade, não é o seu querer. Não, o importante é a minha vontade. Nós temos que nos submeter à vontade do Pai, à vontade de Deus. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por quê? Porque Ele é Deus, irmão. Porque Ele é Deus, aleluia. Ele sabe o que é melhor, aleluia, para cada um de nós. Porque, irmãos, a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graça, né? Ou seja, ser agradecido. E lá está escrito: porque essa é a vontade de Deus, né, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Ou seja, esta é, aleluia, a vontade de Deus, é que em tudo nós venhamos a dar graças a Deus, né? Aquele hino que nós cantamos aqui, tão abençoado, aleluia. Quando nós temos um coração grato a Deus, né, é interessante que quando nós temos um coração grato a Deus, independente, né, das coisas, das circunstâncias ao nosso redor, né, e isso é difícil, né, é que o irmão falou aqui, né, conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus da palavra, né, somente tem essa postura, essa posição, quem conhece a palavra e conhece o Deus da palavra, porque sabe que Deus está guardando, aleluia. Agora, quando nós temos um coração grato a Deus, independente daquilo que está nos acontecendo, né, que é o que Deus Ele quer, aleluia, o Senhor Ele se manifesta sobre nós o seu sobrenatural. A gente vai ver isso aqui, né? Olha que coisa tremenda. Então, quando nós somos agradecidos a Deus, né, mas de coração, de verdade, né, o Senhor Ele move o seu sobrenatural, aleluia, no nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia, Ele é bom, glória a Deus. E o Senhor, Ele quer o nosso bem, aleluia. Porque é fácil ser ingrato, irmãos. É fácil, né? A pessoa ser ingrata é fácil. É fácil ser uma pessoa insatisfeita, né? As coisas não estão como eu quero, né? Eu vou murmurar, eu vou reclamar. A gente pega ali a história de Ana. Ana era uma mulher amargurada, e você é uma pessoa amargurada, né? Por quê? Porque eu acho que, né, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo. Não, mas Deus tem que me ver. Não, mas Deus tem que fazer, né? É a pessoa egoísta. Você sabia que uma pessoa egoísta, três pessoas, elas chegam num determinado local, e ali tem duas coisas que estão com fome,
E ali tem duas coisas ali, duas coxinhas, né? Só que tem 3 pessoas. O que a pessoa egoísta vai fazer? Ela vai lá e vai comprar, né? É 3 amigos. Ela vai lá, ela vai comprar e ela vai querer comer primeiro. Ou seja, porque eu estou pagando, eu vou comer essa aqui, vocês repartem a outra. Entre vocês dois aí, ó. Né? Eu quero me dar bem, né? Mas independente se é ela que está pagando ou não, ela tem que chegar lá e falar assim, ó, tem 3 salgados aí, corta em 3 pedaços iguais aí, né? Independente dela estar pagando ou não. Mas a pessoa egoísta não, ela quer o seu bel prazer. Então é fácil a gente ser insatisfeito, amargurado, né? Mas Deus não quer isso, isso nos afasta de Deus. O Senhor, nós ficamos longe de Deus quando nós temos essa postura, essa posição, né? Porque isso não se agrada a Deus, né? Deus não se agrada disso. Agora, se nós praticarmos a gratidão, né? Como eu já disse aqui, o poder de Deus, aleluia, ele virá sobre a nossa vida. Então, Deus, aleluia, ele virá sobre a nossa vida. Então, eu não vou entrar por causa da hora, mas quando a gente pega Filipenses, que a gente ia estudar mais, né? Ponto a ponto, mas quando a gente pega Filipenses 4:11, né? A gente vai ver a história de Paulo. Quando Paulo fala assim, olha, eu estou feliz, né? Eu tenho passado por luta, eu tenho passado por dificuldade, por necessidades, irmão conhece o texto. Eu estou feliz, eu sei estar feliz, né? Na escassez, na dificuldade. Mas também eu sei, né? Viver tanto a escassez como a bonança. Em todas as coisas estou experimentado, eu tenho experiência. Aí depois ele fecha, remata, ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é uma pessoa grata a Deus, uma pessoa satisfeita. Aleluia, Filipenses 4:11. Uma pessoa, né, que não reclamava, não murmurava de Deus acerca dessas coisas. Olha como é que era o ministério desse homem, irmãos. 2 Coríntios 6:4, se der para colocar para nós ali, né? Porque a gente está falando do apóstolo Paulo, e ele nos ensina isso, né? E tanto é que ele fala lá, quando ele vai fechar o livro de Filipenses 4, ele fala que, meu Deus, segundo as suas riquezas, né, no 19, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus, porque ele conhecia Deus e a bondade de Deus na vida dele quando ele estava com pouco, e ele era grato a Deus, aleluia. Então, 2 Coríntios 6:4, Paulo vai estar falando acerca do ministério dele. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, ó. Ó como é que as aflições, irmão, muitas das vezes ela vem para nos educar, ó. As aflições, os sofrimentos e as dificuldades, né? Em outras traduções, e as necessidades. Dá para colocar os 5, por favor? Olha só, ó. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares, temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Dá para pôr o outro, fazendo favor? Sem dormir e sem comer. Olha lá. Por meio de nossa pureza, conhecimento, paciência, delicadeza, mostramos que somos servos de Deus por meio do Espírito Santo, que temos mostrado isso pelo nosso verdadeiro amor. Aqui na minha tradução, né? A minha tradução é a Almeida Corrigida Fiel. Eu vou ler aqui. Ela diz assim. O apóstolo Paulo diz assim no 4. Antes como ministro, 2 Coríntios 6:4. Antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. O 5. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Olha os jejuns aí. Só que no verso 4 ele fala nas necessidades. O que é necessidade? Então, no verso 4. Então, teve um momento na vida dele, de fato, eles não tinham ali a provisão. Nas necessidades, passando necessidade. Agora, já no 5, quando ele fala nas vigílias e nos jejum, ele tinha a provisão, mas ele abria a mão daquela provisão para afligir a sua carne, mas ele tinha a provisão. Mas ele abria a mão para afligir a sua carne, para ele poder, aleluia, agradar a Deus, né? Uma das coisas que Deus, aleluia, ele deixou para nós afligir, né, a nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma ela é terrível, né? E como nós precisamos, aleluia, praticar isso. Então nós vemos o quanto esse homem, né, ele nos dá aqui um recado muito interessante, né, das coisas que ele passou. E aí dá para a gente entender agora, quando a gente lê isso, aí dá para a gente ler lá Filipenses 4:11 e nem entender. Quando ele fala que ele passou por dificuldade, passou por escassez,
Em tudo isso, aleluia, ele era agradecido a Deus. Ele fala: feliz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. E se você pegar ali o versículo 8 de Filipenses ali 4:11, o 12, né? Quando vai chegar a oferta para ele, mandado pela mão de Epafrodito, a gente vai ver que ele fica feliz, né? A gente vê ele, Deus, aleluia, suprindo as suas necessidades, aleluia. Agora, quando nós estamos no nosso momento de dificuldade, irmãos, né? E que nós temos que ser agradecidos a Deus, isso não significa também que a gente não tem, né? Que orar, né? E colocar diante de Deus a nossa vida, colocar diante de Deus os nossos propósitos, os nossos sonhos, né? Querer algo melhor para a nossa vida, né? Isso não impede, isso não significa, né, que eu vou ficar ali, não. O Senhor, Ele quer o melhor para mim, quer o melhor para você, né? Eu vou ficar ali naquela dificuldade, né? Se o Senhor, aleluia, Ele pode me capacitar, aleluia, Ele pode adestrar as minhas mãos, aleluia. O Senhor, Ele pode realizar os meus sonhos, aleluia. Aquilo que eu tenho estado no meu coração, né, como algo, né, o que eu quero, o que eu desejo, né? O Senhor, Ele pode te dar. Aleluia. Então isso não significa que você não vai, aleluia, orar a Deus, buscar a Deus. Senhor, me dá uma vida melhor, Senhor, me capacita, né? Para me ter uma condição melhor, para mim, para minha casa, para minha família. Então Deus quer isso de nós, né? Deus, Ele quer, aleluia, que nós nos movemos, aleluia, mas que nós tenhamos o nosso coração grato, aleluia. Enquanto essa bênção ela não chega, eu sou grato a Deus pelo que o Senhor tem me dado. Eu sou grato a Deus pelo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, na minha casa, tem colocado na minha mesa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto não vem, nós temos que estar grato a Deus, né? E temos que ficar nessa posição, aleluia, de gratidão. Por quê? Porque é nessa posição que o poder de Deus, aleluia, ele virá, aleluia. Um coração grato, aleluia, ele é fortalecido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, um coração grato é fortalecido, aleluia, por Deus, aleluia, para ele vencer todas as suas dificuldades. Olha que benção, um coração grato. Você está na sua luta, na sua dificuldade, mas você está agradecido a Deus, aleluia. Então o Senhor, Ele vai te fortalecer, aleluia, e você vai vencer essa dificuldade sua, aleluia. E o Senhor já está preparando coisas grandes e tremendas na sua vida. Por quê? Só porque você tem um coração grato. E isso agrada a Deus, irmão. Um coração agradecido, aleluia. Isso, louvado seja o nome do Senhor, isso agrada a Deus. E Paulo, a gente viu aqui, ele desenvolveu um coração grato a Deus, né? Então feliz, ele era feliz em toda ocasião e não dependia das circunstâncias. Olha que ensinamento para nós, né? Ele não dependia das circunstâncias, ele sabia que Deus é que cuidava dele, que Deus é que cuidava, aleluia, da sua vida, aleluia, e que sua vida estava, aleluia, na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós expressamos essa gratidão, aleluia, nós estamos deixando de lado o nosso egoísmo. Você sabia disso? Quando nós expressamos essa gratidão a Deus, nós estamos deixando de lado o egoísmo. Nós estamos dizendo sim para Deus: Senhor, né? Eu tenho necessidade, né? Mas eu sei que tem pessoas também que têm necessidade igual eu, até piores do que eu. O meu problema, Pai, não é prioridade. Irmãos, Davi, ele fez uma oração tão bonita ali no Salmo 69:13. Eu estava compartilhando com a igreja esses dias, né? Que ele orou a Deus como pedindo para Deus: a Deus, no teu tempo, né? Que o Senhor venha responder a minha oração no seu tempo, né? Então, quando nós somos gratos a Deus, nós deixamos o egoísmo de lado, né? Não entra na nossa vida a ingratidão, né? A murmuração. Não entra na nossa vida a amargura, né? Não entra na nossa vida a insatisfação. Eu estou insatisfeito, não. Nós somos alegres, aleluia. As dificuldades estão aí, mas nós vamos lutando e nós vamos vencendo e dando graça, aleluia. Por quê? Porque nós temos um coração grato a Deus, aleluia. O Espírito Santo enche o nosso coração de alegria. O Espírito Santo enche o nosso coração de paz, aleluia. E Ele vai dando vitória para nós a cada dia. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Então, estando dando glória, aleluia, nós estamos dando glória a Deus quando nós temos um coração grato. Você sabia disso? Quando nós estamos um coração grato, aleluia, nós estamos dando glória a Deus, aleluia. Nós estamos dando glória àquele que pode nos exaltar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por quê? Porque é só Ele, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, a Ele a glória,
A Ele a glória para sempre, louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. E aí nós deixamos, né, eu ouvi duas expressões que a irmã falou, os médicos ficaram confundidos, né? E aí o inimigo ele fica confundido, ele olha para nós e fala, peraí, está passando por dificuldade, está passando por aperto, e está agradecendo a Deus, ele fica confundido. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus, aleluia, e sabemos que o Senhor está trabalhando por nós, aleluia, e sabemos que no tempo de Deus Ele vai nos exaltar, aleluia, porque aquele que se humilha debaixo da mão do Senhor, no tempo de Deus, será exaltado por Deus. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Eu gostaria que colocasse para mim ali, eu já vou estar fechando já, o pastor me deu mais 10 minutos, já está dando lá, já deu, né, olha lá. Para me fechar aqui, né, interessante, foi duas coisas que foi falado aqui, ó. A irmã falou da confusão, né, e o presbítero Fonseca falou da multiplicação. Olha que bênção, né? Marcos 8:6, né? Tá vendo como é que Deus ele fala na igreja, irmão? A gente tem que estar atento, né? Deus ele fala na igreja. Marcos 8:6. Olha o Marcos 8:6. Marcos 8:6 é a segunda multiplicação, né? Dos 7 pães e dos peixes. É interessante que ali em Marcos 8:6, né? Olha lá, Jesus mandou o povo assentar-se no chão, depois pegou os 7 pães, ó. O que era 7 pães para a multidão? Ele pegou os 7 pães, ela deu graça, ó. Olha o ensinamento aí, ó, de nós sermos agradecidos, ó. Olha quanto nós somos agradecidos a Deus, ó. Olha lá, então os partiu e os entregou aos discípulos e ele distribuiu ao povo. Então quando nós somos agradecidos a Deus, né, com o pouco que nós temos, o que acontece na nossa vida? É isso aí, acontece a multiplicação de Deus na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós temos um coração agradecido, nós estamos agradecidos ao que Jesus está fazendo ali, Ele está agradecendo por aquele pouco, mas aquele pouco Ele está falando para nós, querendo nos ensinar, que aquele pouco vai se multiplicar, aleluia. Por quê? Porque Ele é Deus sobre toda a terra, amém? Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então que viemos a ter um coração agradecido na presença do Senhor, né? Aqueles que oferecem sacrifício de louvor, ó, coração agradecido a Deus. Esse me glorificará, ó, esse me agradará, aleluia. E no tempo certo, aleluia, ele será exaltado por mim. É o que Deus está falando, amém? A hora já deu ali, eu agradeço a oportunidade. Que o Espírito Santo venha falar mais no coração da igreja. Em nome de Jesus.